Bom, esse vídeo é de uma viga hiperestática. Eu vou utilizar aqui o método das forças e vou calcular tudo por integral. Bom, a viga é essa. É uma viga que ela tem 3 apoios aqui e tem um carregamento distribuído de 12 kN por metro. Aqui são as distâncias aqui entre os vãos. Vamos lá. Esse apoio ele vai gerar duas reações, porque ele é de segundo gênero. Esse só a reação vertical e o C só uma reação vertical. O que acontece aqui? Para calcular, a gente aprendeu aí que para calcular estruturas isostáticas, a gente precisa de a gente tem 3 equações aí disponíveis, que é o somatório de força em X, em Y e o somatório de momento. Só que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 incógnitas. Então o que acontece? Se a gente só tem 3 equações, nós não podemos resolver esse sistema pelo método convencional, porque é uma estrutura aí hiperestática. A gente vai desenvolver de uma outra forma. Bom, o primeiro passo, a gente vai separar essa estrutura aqui em 2 passos de cálculo. O primeiro, que nós vamos chamar de caso zero, o que acontece aqui, ó? Eu retirei esse apoio, então esse apoio não existe aqui, ó. Pode reparar que aqui não existe o apoio. Ela se tornou uma estrutura isostática, porque eu tenho um apoio do segundo, um apoio do primeiro e o carregamento completo aqui nela. Por seguinte, que eu vou chamar de caso 1, eu vou fazer o quê? Da mesma forma, não tem o apoio, só que no lugar do apoio, eu vou botar essa força aqui unitária. É o princípio do trabalho virtual aqui. Eu aplico uma força no mesmo sentido da reação do apoio, de valor 1 kN, e retiro o carregamento dela, porque já está sendo calculado aqui no caso zero. O que isso vai na prática, o que vai acontecer? No caso zero, como nós temos essa estrutura aqui, ela vai gerar um momento fletor aqui, ela vai fletir de uma forma e ela vai se deslocar de uma forma. No caso 1, quando a gente aplica a carga unitária para cima, ela também vai fletir de uma forma contrária. Então, se a gente somar esses 2 deslocamentos, é o que a gente vai ter como resultado. Bom, a estrutura, a gente está dividindo ela basicamente aqui em 3,2 e mais 4,8, dando um total aqui de 8 metros. Então a gente vai fazer o cálculo baseado nisso. Então a gente vai ter que fazer desse lado e desse lado. Então a gente vai ter 2 áreas aqui onde a gente vai estar aplicando soluções e mais 2 áreas desse lado que a gente vai aplicar as soluções. Bom, a solução fundamental aqui, esse delta, significa o deslocamento. Como nós temos aqui o caso 0 e o caso 1, vai ser o quê? O deslocamento 1, 0, que seria o 1 multiplicado pelo 0, essas 2 áreas aqui, mais o RVB, que é a minha reação, que ela está sendo substituída aqui, é a reação vertical de B. Não é isso? É isso que a gente precisa encontrar. Que vai multiplicar o caso 1,1, que é onde eu apliquei a força unitária. Então, o caso 1,1 vai ser ele vezes ele mesmo. Tudo isso igual a 0. E aí a gente, por esse deslocamento aqui, que o deslocamento de uma tem que ser igual ao da outra. Somadas vai dar igual a 0. E aí esse delta 1,0, o deslocamento 1,0, seria o quê? Uma integral de 0 até
esse intervalo aqui de 3,2, tá? E aí eu vou pegar a equação do momento do caso 0 vezes a equação do momento do caso 1. Essa barra aqui em cima, ela está indicando aqui unitário. Então a gente já sabe que é do outro caso onde a gente vai aplicar aqui a força unitária. Dividido pelo EI, que nesse caso aqui vai ser constante, a gente vai ver que não vai influenciar. E depois eu tenho que somar, tá aqui ó, somar com o outro lado da estrutura. Então vai ser, o intervalo vai ser de 0 até 4,8 da mesma forma. O momento vezes o momento unitário dividido por EI. Esse caso aqui, esse deslocamento 1, vai ser o quê? Vai ser o desse aqui. Então vai ser só o unitário. Só que ele vai ser elevado ao quadrado. Tá vendo? Da mesma forma. Intervalo aqui de 0 a 3,2 e no intervalo de 0 a 4,8. Bom, vamos começar aí, depois dessa breve explicação, que aí fica muito mais fácil de compreender. Bom, vou começar pelo caso 0. Então eu tenho aquela estrutura, pode reparar aqui ó, que não tem o apoio B. Então vamos calcular essa estrutura. Somatório de força em X, não tenho nenhuma força atuando em X, então aqui é igual a 0. Vou fazer o somatório do momento em A. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o vão todo, que vale 8, que é a distância, tá vendo? RVC, que é a força, vezes 8. Lembrando aqui, para quem não assistiu, assista o vídeo lá de noções básicas de isostática. E a gente adota aqui o momento para cá positivo. E se a estrutura girar no sentido horário, é negativo. Então, nesse caso, a estrutura está girando no sentido horário, anti-horário, quer dizer. Então, ela vai ser positiva aqui, ó, sinalzinho de mais. E essa carga distribuída, ela vai estar concentrada no meio do vão, certo? A 4 metros. Então, ela vai fazer o sentido horário. Então, o sentido aqui adotado, o sinal é negativo. Então, vai ser 12, que é a força, vezes 8 metros, que é o vão todo, vezes a distância da onde ela está sendo concentrada aqui, que é 4 metros. Fazendo a conta aí, a gente encontra o resultado, que RVC vai valer quanto? 48 kN, certo? Então vamos lá. Somatório de força em Y, eu tenho menos 12,8 mais RVA mais RVC. Eu já achei RVC aqui, ó, já substituí aqui por 48, fazendo a continha, eu vou ter um RVA de 48 kN. São simétricos aí as forças aplicadas em A e em C. Bom, aqui eu já tenho minha força, ó, de 48. E aí a gente começa a analisar, a partir do diagrama de esforço cortante, é possível a gente começar a determinar aí, para a gente trabalhar com as integrais, a equação do momento, que é o que interessa para a gente nesse momento, tá? Vamos lá. Essa linha está dividindo aqui o intervalo de interesse da gente, das integrais lá no finalzinho, a gente vai calcular no intervalo de 3,2 e no intervalo de 0 a 4,8. Então, eu já posso determinar aqui que nesse ponto vai ser 9,6. Por quê? Porque quando a gente for calcular essa segunda área, a gente vai precisar desse valor. Mas só para constar aqui, eu tenho um valor de 48 aqui, que é a minha reação que subiu, não é isso? Então, eu tenho 48 menos. Qual é a taxa que está descendo? A 12 kN por metro. Quantos metros eu tenho aqui? 3,2.
não é isso? Então vamos lá. Então vai ser 12 kN vezes 3,2. Dá o resultado de 9,6, que é o que a gente tem aqui. Então nesse ponto vale 9,6, certo? Vamos lá. Então aqui vamos dividir na área 1 e área 2. Por quê? Porque aqui eu vou ter uma equação de momento e aqui eu vou ter outra equação de momento. Vamos lá. Área 1. Vamos começar o cálculo. Para o cortante, que eu vou chamar de V, nós faremos a integral de y. Só para lembrar, tem um outro vídeo que fala sobre a gente calcular aí momento, cortante, tudo através de integral. Quem não tem muita habilidade, vale a pena dar uma olhadinha, que aí fica mais fácil de compreender esse próximo passo aqui. Então o que acontece? Meu y, que é a minha viga, eu tenho uma constante aqui, ó. No vão todo eu tenho 12 kN constante, só que está para baixo, então é negativo. Então eu vou pegar e vou integrar esse meu menos 12, que é o meu o principal lá da minha viga, para eu achar o meu cortante. Menos 12 é uma constante, vai para fora, fica aí. O que acontece? Eu tenho uma constante aqui. No final, na resolução da integral, ela me gera menos 12x mais uma constante. Qual é o valor dessa constante? A gente faz o seguinte, quando x igual a zero, quanto que vale? Aqui, ó, x é o meu eixo aqui do vão da viga. Quando ele é zero, que é nesse ponto aqui, quando está em 0x, quanto que vale o meu cortante? Aqui, ó, 48. Então, se eu botar isso aqui igual a zero, só vai me sobrar o quê? A constante igual ao cortante. Então, eu posso deduzir que essa minha constante aqui, ela vale 48. Então, essa equação vai ser a base para a gente integrar novamente e achar o momento. De que forma? Momento, eu vou botar esse umzinho aqui para a gente identificar que ele é referente a essa área 1, certo? Então a gente vai ter um momento 1 e um momento 2 que é referente à área 2. Então vamos lá, vamos pegar isso aqui e vamos integrar, certo? Integrando aqui, fazendo a continha, a gente vai ter esse resultado aqui de menos 6x ao quadrado mais 48x mais uma constante. Qual seria essa constante? Da mesma forma que a gente fez aqui, ó, a gente bota o x igual a zero para a gente ter o valor do momento, que aí vai ser igual ao valor da nossa constante. Bom, novamente nesse ponto aqui que x é zero. Quanto que é o meu momento aqui? O momento aqui é zero. Eu não tenho nenhum, tanto nesse apoio quanto nesse apoio, eu não tenho nenhum momento aplicado, uma carga momento. Então eu posso afirmar que tanto nesse ponto como nesse ponto, o meu momento é zero. Então eu já posso identificar aí que minha constante nesse caso vai ser zero. Então essa aqui é a primeira parte, é o que a gente descobriu para essa área 1 do caso zero, que o valor a equação do momento é essa. No finalzinho a gente vai usar tudo isso aqui para fazer a integral. Então, já coloquei ela aqui, já tem minha equação, falta achar quem? Da área 2. Então, da mesma forma, vamos trazer para cá e continuar. Vou integrar, meu y vai ser a mesma forma, menos 12, também aqui em cima, é constante. Então eu vou integrar, a única diferença vai ser aqui na constante. Por isso que eu falei que a gente ia precisar desse 9,6 aqui. Por quê? Quando x igual a zero, agora o meu zero, ele parte daqui. A partir daqui eu tenho 4,8. Então o meu zero agora da área 2, ele está aqui. Quando o meu x é zero, o meu cortante, ele vale quanto?
9,6. Então, a minha constante vai valer 9,6. Então, isso aqui a gente vai usar o quê? Novamente, ó, trago para cá, integro o meu cortante e vou achar o meu momento 2, aqui, ó, M2, que é referente à área 2, certo? Integrando, eu vou achar menos 6x ao quadrado, mais 9,6x, mais aquela constante. Aí agora, como é que eu sei quanto que vale essa constante? Certo? Eu posso fazer o seguinte. No anterior, eu tinha aqui, deixa eu voltar um pouquinho, eu achei aqui. Eu não tenho a minha equação do momento para esse trecho, para essa área. Então, aqui é meu x0. Quando o meu x for aqui, eu tenho como descobrir pela outra equação. Por quê? Quanto que vale o meu x aqui, ó? 3,2. Então, se eu pegar aqui na calculadora, eu vou pegar essa equação, tá? E vou aplicar aqui na calculadora. Então vamos lá. Eu tenho menos 6 vezes. Quanto que é o meu x? 3,2 ao quadrado, certo? Mais 48 vezes, deixa eu botar um parênteses aqui, só para não dar errado, tá? Mais, abro de novo, 48 vezes, quanto que é o meu x? 3,2, certo? Mais a minha constante. Só que eu defini que minha constante aqui vale quanto? 0, não é isso? Então é só isso. Quanto é que vale? Aqui, ó, 96,16. Então esse é o valor do meu momento aqui nesse ponto. Então o meu momento inicial aqui para a segunda área vai ser esse valor de 92,16. Vamos lá. Aqui. Isso aí a gente já calculou. Pronto. Aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. E aqui, ó, 92,16 é o meu momento. Quando na área 2, o meu x é 0. Esse momento aqui é quando o meu x da área 1 vale 3,2. Esses momentos são iguais. Então, aqui está a minha segunda equação do caso 0, que a gente já finaliza agora. Aqui o resuminho. Aqui está o nosso resumo. Achei essa equação, então o caso 0 está encerrado. A gente parte para o caso 1, onde a gente vai achar mais duas equações para a gente poder trabalhar. O caso 1 é com a aplicação da força aqui, da carga unitária, para cima, no mesmo sentido que seria a reação aqui no ponto B, daquele apoio que a gente retirou. Da mesma forma, somatório de força em X igual a 0, RH igual a 0, momento em A, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, RVC, que é a força, vezes 8. Por que o sinal aqui, ó, está positivo? Porque o giro vai ser como? Nesse sentido, anti-horário. Então é positivo, se for horário, negativo, certo? Pronto. Então, tanto o RVC quanto a carga unitária 1, elas estão girando em sentido anti-horário. Então vão ser positivos. Aqui vai ser o quê? 1 vezes a distância, que é o quê? 3,2, tá? Então a gente faz a continha, o sinal aqui. E o que acontece? RVC igual a menos 0,4. Aí tem um detalhezinho importante, tá?
Quando o sinal é negativo na reação, significa que o sentido da força deve ser invertido. Aqui, ó, a gente botou a força para cima, só que na verdade ela é para baixo nesse caso, para a gente conseguir determinar. Então, tanto o RVA quanto o RVC, eles estão para baixo. Significa o quê? Que a gente tem que inverter aqui, ó. Tem que botar a setinha para baixo. Essas duas forças estão atuando para baixo em relação à carga para cima, porque o somatório tem que dar zero de força em Y. Então, se eu tenho essa força para cima, essas outras duas vão estar para baixo, para a gente fechar o resultado. Então, aqui, ó, eu consertei o valor aqui, deixei ele positivo, tá? RVC 0,4. Então, eu vou fazer o somatório de força em Y. Aí, ó, aqui eu já adotei o sentido certo, ó, menos RVA, menos RVC, mais 1, porque 1 está para cima, igual a zero. Então, se eu fizer a conta aqui, ó, eu vou achar o RVA igual a 0,6. Beleza? Então, vamos lá. Já sei o valor das reações. Aqui, ó, 0,6, 0,4. Então, eu já posso calcular. Bom, o meu diagrama de esforço cortante aí, que vai me auxiliar nas equações, ele é muito mais simples ainda do que o outro. Por quê? Ele tem uma reação aqui de 0,6 para baixo, ele vai constante até aqui nesse ponto, onde ele sofre uma carga de 1 para cima, fica constante aqui 0,4 e no final desce 0,4 para fechar. Então, da mesma forma, ó, vamos dividir aqui entre esses dois trechos da área 1 e da área 2. Vamos começar. Área 1. O que acontece, gente? Aqui eu não preciso integrar o Y. Por quê? Porque o meu cortante, ele já é uma constante aqui, ó, de valor menos 0,6. Então, eu só vou precisar fazer o quê? Integrar isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu passei ele aqui para baixo, integrando, que eu vou achar o meu M1 referente à área 1. Então, se eu integrar isso, eu vou cair naquela questão, certo? Menos 0,6x mais uma constante. Qual é a minha constante? Lembra aqui, ó, quando x igual a zero, quanto que vale minha constante? O meu momento. O momento aqui é zero, certo? Eu estou na extremidade, nas extremidades aqui, ó, nas duas extremidades da estrutura, o momento vai ser zero. Então aqui, ó, minha constante é zero e a minha equação de interesse é essa. Vamos lá. Já coloquei ela aqui embaixo. Vou calcular agora para a área 2. Vamos lá. Qual é aqui, ó? Meu cortante aqui, ó, diagrama de esforço cortante. Meu cortante já é uma constante no valor positivo de 0,4. Integro, vou achar aqui da mesma forma. Aí, vamos lá. Eu tenho que achar qual é o valor nesse ponto da minha constante. Então, vamos fazer da mesma forma que a gente fez lá, ó. Eu vou pegar a equação do momento anterior, que é menos 0,6 vezes x. Quanto que é o meu x aqui para eu achar nesse ponto? Nesse ponto aqui, ele vale quanto? Eu estou usando a equação da área 1. Então, o meu x vale 3,2. Então, eu boto aqui, ó, 3,2. E vou ter o valor aqui, ó, de menos 1,92. Então, esse menos 1,92 é que vai ser aqui, ó, a minha constante, tá? Então, achei a segunda equação desse caso 1, para a gente poder dar continuidade lá àquela linha de raciocínio. Então, aqui, ó, achei o momento 1, achei o momento 2 e vamos fazer agora o cruzamento das informações. Lembra lá no iniciozinho que eu citei essa fórmula aqui, né? Então, no resumo aqui, do caso 0, a gente tem o momento da área 1, o momento da área 2. No caso 1, momento, aqui, ó, a barrinha em cima significa o quê?
que é da carga unitária, momento da área 1, momento da área 2, e agora é só eu aplicar aqui, ó. Se eu fizer o caso 1, 0, é o caso 1 que multiplica o caso 0. Então vamos lá. É aquela formulazinha que eu botei lá no início. Então eu pego no intervalo, a integral aqui no intervalo de 0 a 3,2 de m vezes o m unitário, ambos da área 1, porque o intervalo é de 0 a 3,2. Então é aquela primeira área que a gente definiu. Mais agora da área 2, que vai de 0 a 4,8 do momento 2, que está aqui, vezes o momento unitário 2 aqui, ó, da área 2. Então tudo isso a gente vai substituir. O que acontece aqui? Na minha calculadora eu consigo fazer integral. Aqui, ó, eu jogo aqui. Então assim, para quem não tem essa calculadora, infelizmente vai ter que fazer aí todo o cálculo, mas para quem domina aí cálculo de integral não é nada muito assustador não. Vou jogar aqui, ó, menos 6x ao quadrado, tá? Mais 48x vezes menos 0,6x. Não é isso que diz lá a minha fórmula? Então, dessa primeira parte aqui que eu estou calculando, certo? O que acontece? Esse EI, que é a inércia, eu joguei ele para fora porque ela é constante. Ela está em função, como está em função de x, aqui, ó, isso aqui é uma constante, então eu jogo ela para fora, tanto aqui quanto aqui. No enunciado, ela diz que logo lá no início eu disse que ela é constante, então na verdade ela vai vir para cá multiplicando, mas também não vai fazer muita diferença, a gente pode desconsiderar porque não vai fazer parte do nosso cálculo. Então voltando aqui, ó, essa equação aqui, essa integral, eu joguei aqui. E eu vou ter como resultado menos 220, alguma coisa. Então esse alguma coisa, aqui ó, isso aqui é só arrumando já sem o EI. Então o que eu tenho aqui, ó? Menos 220, que é a primeira parte aqui, ó. Mais, eu tenho mais aqui, ó. Estou somando com a outra integral. Então eu vou resolver a outra integral aqui na calculadora para vocês verem como é que se faz. Então aqui, ó, a integral que vai de 0 a 4,8, tá? De que? Vamos lá. Essa parte aqui, ó, todinha que eu vou jogar na calculadora. Então fica menos 6x ao quadrado mais 9,6x mais 92,16 vezes 0,4x menos 1,92. Vamos lá. Como resultado a gente vai ter o que? Menos 389 alguma coisa. É o que tem aqui, ó. Menos 389. Se a gente realizar essa conta, a gente vai chegar no resultado aqui. A gente já achou o nosso deslocamento 1,0. Então, metade da questão já está resolvida aí para a gente determinar qual vai ser a reação lá daquele apoio da estrutura hiperestática. Então vamos fazer agora o caso que? 1,1. Não é isso? A gente já calculou 1,0. Então vamos calcular agora o deslocamento 1,1, que é o caso 1 vezes ele mesmo. Então é mais simples ainda. Já joguei o EI para o início aqui, multiplicando.
mas como ele é constante não vai fazer diferença, a gente pode desconsiderar. Então vai ser a integral de 0 a 3.2 de quem? Do momento da área 1, certo? A barrinha aqui indicando que é do caso 1, que é o unitário, elevado ao quadrado, mais o intervalo de 0 até 4,8 do momento da área 2 elevado ao quadrado. Bom, da mesma forma, jogando na calculadora a gente já obtém o resultado, vai ser o quê? Esse valor mais esse valor. Vai gerar um resultado aí de 9,8304. Então, eu já tenho como fazer finalizar o meu cálculo. Porque eu já descobri esse delta 10 e o delta 11. Então fica fácil aí de descobrir RVB. Só substituir na fórmula. Pego esse 609, vou jogar para lá positivo. Vou dividir por 9,83 e vou achar o valor de RVB de 62 kN. Então, eu posso aqui, ó, meu RVB está calculado, 62. Então agora eu só tenho 1, 2, 3 incógnitas para resolver. Eu posso perfeitamente aplicar todo aquele conhecimento, toda aquela maneira de resolver das estruturas isostáticas para achar o resultado. Ó. Não tenho nenhuma força atuando aqui em X, então meu RH vai ser igual a 0. Tá? Momento em A, então vamos lá. Meu RVB, ele está a quanto de distância? 3,2. Mesma coisa, colinha aqui, ó. Sentido anti-horário, positivo. Sentido horário, negativo. Beleza? RVC também vai ser positivo no sentido anti-horário. Qual é a distância de RVC para A? 8 metros. Menos, aí aqui a minha carga, 12, vezes o vão inteiro, que é 8, vezes aonde ela está concentrada, que é no meio da estrutura, 4. Realizando essa conta aqui, ó, substituir meu RVB aqui já, tá vendo? Eu já sei o valor de RVB, então só me resta aí RVC, e fazendo a conta, eu acho o valor de 23,2 kN. Então aplico a minha terceira equação. Fiz o somatório de força em X, fiz o somatório de momento, agora eu vou para o somatório de força em Y. Eu tenho quem? RVA, RVB e RVC positivo para cima. Menos quem? Quem está descendo? 12 vezes 8. Que fica menos 96. Aqui o RVC eu também substituí por 23,2. RVB por 62. Agora fica fácil. Consigo determinar que o meu RVA vale 10,8 kN. Beleza? Bom, esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado aí nos estudos. E caso tenha alguma dúvida, algum esclarecimento, pode mandar um e-mail aqui, ó, que eu respondo, alguma sugestão, e é isso aí.